Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje eu trago para vocês um novo quadro, tá certo? Que é Conversando com o Mestre. O que é isso? É porque eu vou fazer uma coisa diferenciada, como eu estivesse conversando com você na sala da sua casa, no 13 de maio. Enfim, é uma conversa informal. Vou mostrar uma partida, né? E para você matar a curiosidade de alguns conceitos, princípios, principalmente os princípios enxadrísticos, que muitas pessoas não querem que você saiba para você melhorar. E observar também uma conversa informal, né, com um dos melhores jogadores, que é Boris Gulko. O livro dele, Lição com o Grande Mestre, eu vou tentar reproduzir aqui, tá certo? O sentimento na partida e buscar também para vocês o melhor posicionamento enxadrístico. E assim você vai observar nesse vídeo vários direcionamentos primordiais dos princípios enxadrísticos. Então vamos lá. G3, G6, Bispo G2, Bispo G7, D4, D6 e E4. Então observe, essa partida foi jogado Boris Gulko contra Radjabov em 2001, tá? E observe que o negro já deixou o branco dominar o centro, tá? O Boris disse que há uns 3 anos atrás o preto teria jogado cavalo F6 na posição. Tá? Estou mostrando aqui o pensamento de 3 anos atrás. O Radjabov, antes da partida, teria jogado cavalo F6. E teria ido para um final muito bom, onde ele teria logrado êxito. Mas nessa partida contra Boris Gulko, Boris disse que ele achava que ele tinha preparado alguma coisa e por isso mudou, jogou assim. Boris Gulko disse que esse lance é duvidoso. Também acho, modesta parte. Porque, veja, quando eu capturar aqui, que foi o lance do grande mestre, só vai ter 2 situações. Ou você vai expor o bispo, tirar da gaiola e colocar ele exposto para ser atacado e assim vai ter que perder tempo. Ou, como jogou o texto, vai dominar o centro, mas vai perder o roque. Mas você pode dizer, mas ali não está seguro porque não tem nada atacando. Veja, isso aí ele quebrou o primeiro princípio de xadrez, que é a segurança do rei ou o desenvolvimento da peça, que ele tinha feito lá atrás, que foi cavalo F6. Mas o rei está exposto, então provavelmente, como ele não tem mais o roque, né? Provavelmente ele vai procurar a casa C7 como abrigo. Mas vai ter que ter cuidado. Por quê? Porque esse rei ainda pode rocar. E rapidamente pode desenvolver as peças. Quando o rei jogou em D8, Boris Gulko, ele, como é da escola russa, da escola soviética, ele tende a seguir um alinhamento, né, chamado prioridades. A prioridade aqui
tá certo? É desenvolver as peças, né? E segurança do rei, ok? E ataque. Só que Boris Google, ele pulou essa situação e jogou B3. E a gente chama esse lance de procurar novos caminhos para os bispos. O bispo já estava desenvolvido. Aí o Boris Google tende a melhorar o bispo, colocar em B2, pular com o cavalo e atacar esse peão. E ele acha, no pensamento naquela época, que esse desenvolvimento por B2 teria uma melhora acentuada. Mas, analisando com a inteligência artificial, o Stockfisher disse que nessa posição é melhor desenvolver a peça no centro. Cavalo C3, bispo E6, né? Bispo E6, bispo E3, tira o rei da reta, rei C8 e rei C8 e ataca H4 para destruir o cadeado. E joga cavalo C6 e o branco está um pouco melhor, tá? Tá um pouco melhor, porque você tá com o rei ruim, a torre ruim, tá? Mas aquela coisa. Mas voltando aqui, quando ele joga o bispo em E6, cavalo C3, bispo E6, e eu não jogo bispo E3, tá? O Lila Chess, ele diz que ele ataca logo o centro. F4, cavalo D7, cavalo F3, o rei tá aqui, desculpe, C6, agora o rei tem uma casa para sair, cavalo G5, ataca o bispo, e rei C7, Por quê? Porque o bispo não tem para onde ir, né? Mas é o sacrifício, né? Posicional, no sentido de vai dobrar os peões, mas o rei está seguro. E a peça ainda não vai poder ser explorada. O peão, se capturar aqui e toma, não vai poder ser explorado porque a torre, né? A torre vai defender. Tá certo? Então, como o bispo está preso, não há pressa de capturar esse bispo. Não vai poder jogar aqui porque vai jogar aqui, né? Tá certo? Ou, e se jogar aqui, vai jogar aqui, vai me dar a torre, né? Tá certo? Então, não será bom. Não será bom jogar aqui porque eu vou dar o toque de Minerva e se ele sair, eu vou capturar aqui. Então, na verdade, o bispo está preso. Ok? Então, nessa partida, o Stockfish disse que era melhor ter efetuado essa situação. Cavalo C3 seria melhor. Mas o Boris Google preferiu B3, bispo E6, bispo B2, lógico, tem que aprender isso. Toda vez que você armar o cadeado, você tem que colocar o bispo na fechadura, tá? É obrigatório. Porque senão o seu lance vai deixar as casas negras fracas. E se for de branca, vai deixar os quadrados brancos fracos. Então, por isso que vem a obrigatoriedade de colocar o bispo dentro do cadeado. Ah, mas não vou poder, teve um contra-ataque. Então, o seu lance para o cadeado é ruim. Então, antes de abrir o cadeado e colocar a chave, você tem que avaliar se é realmente melhor colocar o bispo em fianqueiro. Ok? Bispo E6, bispo B2, cavalo D7,
cavalo D7, cavalo D2 e cavalo E7. Veja, em situação bem simples, observe que não tem nenhuma peça, né? A não ser do bispo de E6, que esteja fazendo pressão no centro. Existe um alcance dos cavalos, mas não estão no centro. E essa situação provavelmente é para alavancar os peões. Tá certo? Alavancar os peões. Então, ele joga bispo H3. E é um lance bom. O lance bispo H3 é um lance bom. Por que um lance bom? Porque obriga, além do negro tirar sua melhor peça do centro, né? A captura do cavalo, além de forçar um peão em F4, também esse cavalo vai parar em G5. Então esse bispo aqui forçou a tomar uma decisão, tá? Forçou a tomar uma decisão. Então ele disse, mas o capivara, né, joga aí, mas eu quero F5. Eu quero F5. Ora, se jogar F5, esse cavalo vai jogar em F3, visando a casa G5. Você não vai deixar, e agora você vai rocar grande. Veja que eu não tenho, porque o bispo está solto, né? Roco grande, com a ideia de trazer a torre para essa coluna e realmente capturar e a cair em maus lençóis, tá certo? Então essa situação de F5 não é boa, porque o bispo não tem proteção. Então é quase forçado, bispo H3, cavalo toma H3, e como o cavalo vai pular, F6 é feio, né? Porque além de tampar o bispo de G7, tá? Evita o cavalo em G5, mas em contrapartida você acaba de fechar uma porta, né, do bispo de G7. Então essa provocação, onde o cavalo está mal colocado e tem uma ameaça terrível em G5, ele obriga o preto a deslocar uma função de bloqueio das peças. Então já valeu a pena o bispo em H3, né? Aí roque grande e o rei sai da frente, desbloqueia o cavalo, né? Desbloqueia o cavalo, rei E8. E agora atacar o centro, F4. Observe que está atacando o centro, tem que fazer alguma coisa. Cavalo C6, além de melhorar a peça, defende o peão de E5, né? E agora cavalo C4. É um mundo de pressão no peão de E5, é um mundo de pressão. É um mundo de pressão. Não vai poder jogar B5, porque o cavalo vai transladar para E3 e jogar o cavalo em D5 e atacar todas as peças. Então o cavalo C4, além de fazer pressão no centro, vai ter essa manobra aqui para atacar esse peão, tá certo? E tentar dar esse cheque aí e ficar tudo numa boa, né? Ficar tudo numa boa. Outra coisa, se peão toma e peão toma, eu não posso tomar porque eu levo cravo. Então, eu provavelmente, antes de tomar, eu vou me esconder de rei para poder usufruir dessa casa.
Tá certo? Então, o rei jogou em E8, F4, cavalo C6, cavalo CC4 e o cavalo B6. Pensando ele, pensando ele que ele vai trocar. Mas o cavalo foi para aí para conseguir uma manobra, que é cavalo E3, como eu já tinha dito. Ah, mas aqui está dominado pelo peão, pelo cavalo, mas aí você tem a peça-chave, que é o peão, para jogar, tentar jogar aqui e expulsar esse cavalo daqui. E você me dá a casa. Ou você jogar aqui, aqui e expulsar a casa, aqui e aqui. E vai fazer o mesmo efeito. Aqui não vai poder, porque além de barrar com esse peão, o cavalo protege assim. Então provavelmente o Boris Google ele vai jogar assim e vai expulsar o cavalo e vai dominar a casa. Então essas são as ideias, esses são os planos que eu estou mostrando para que a gente possa, você possa conversar com as pessoas. Como é que você estuda? Estuda alegremente, assim como eu estou tentando mostrar bem suave as coisas. Entendeu? Não tá coisa difícil porque não há necessidade. Esse evento que eu estou fazendo aqui é conversando com o mestre. Como o próprio está dizendo, eu estou conversando com você. Então eu estou jogando conversa fora. É uma análise simples somente para observar como é que seria o pensamento mais ou menos do mestre. Pode ser mais profundo? Sim, pode ser, mas eu estou dizendo a coisa mais simples para você entender que xadrez se joga simples, né? Com a visão de ataque, com a visão de defesa, com a visão de tirar o roque da pessoa, de colocar o rei em apuros, melhorar a peça, enfim, é toda uma sistemática simples, tá? Ok. Aí ele cavalo C4, cavalo B6, eu pulo para E3, né? Olha lá que esse cavalo está indo. Aí ele torre D8. E Boris Google não deixa barato, vai logo lá, cavalo D5. Pediu a explicação, pediu. Esse cavalo aqui não tá ruim porque não tem bispo branco para atacá-lo, beleza? Mas ele vai colocar em jogo, tem que ter calma, tá? Boris Google ele diz para o seu oponente, disse, qual é a tua? Porque eu estou atacando agora o peão de C7 com cheque, né? Ok? E vai ter que dar explicações aí. Aí o que é que ele fez? Ele tomou, se desesperou e tomou. Cavalo D5, D5, ataquei, não vai poder, né? Não vai poder, porque eu tomo, ganhei o peão. Não vai poder, né? Não vai poder. Cavalo B4 não vai poder, porque eu vou simplesmente segurar e esse engodo, cavalo toma 2, cheque, é um erro, porque eu vou jogar rei B1, vai voltar de cavalo, F por E5, e agora, lembra-se que eu tinha escondido, e cavalo G5. Eita! Agora o cavalo vai para E6, dominar todo o tabuleiro. E provavelmente vai capturar o bispo e vai cair o peão. E vai trazer essa torre para o jogo. Tá certo? Vai trazer essa torre para o jogo. Ou essa torre para jogar lá e essa torre nessa coluna F. Vai depender da situação. Então esse engodo, olha lá, esse engodo, tá? Quando tomou aqui, esse engodo é um engodo para que o rei saia da diagonal C1 H6, que é preta, para que esse cavalo funcione em G5, como é esperado. E agora aborde a casa E6, né? E tecnicamente está ganho. Botou aquele cavalo em C ali, tecnicamente está ganho. Por quê? Porque você tem uma torre no preto, um bispo vai ser capturado e um garfo na torre no bispo. E não vai poder capturar porque o bicho vai tentar capturar em cima disso.
né? Não vai poder tirar o peão, a casquinha, porque o cavalo está no ar, né? O cavalo está no ar. Beleza? Então, o cavalo vai para E7, C4, C4 e novamente C4. Não vai poder capturar, porque o cavalo vai capturar. E se você atacar o cavalo, olha, se captura, o cavalo captura vendo a casa, se cravar vai deixar o peão. E provavelmente está perdido, né? Vai tomar aqui com cheque, peão, e quando atacar, você vai roçar em cima, porque a torre está na berlinda. Tá certo? Vai jogar aqui e tá na berlinda. Tá? Vai jogar aqui dobrado. Pá, pá, pá. E não tem como mais discutir. Ok? Então, essa situação da má colocação do bispo e do cavalo vai ser... É isso que o preto não fez, porque era uma das prioridades. Você tem que ter prioridade. E uma das prioridades chama-se posicionamento das peças. Melhorar as peças. Você desenvolve as peças por naturalidade e depois melhora as peças por opção ocupacional da posição no tabuleiro, para que você venha ganhar espaço, ganhar volume de jogo, ter atividade das peças. Então é isso que você tem que fazer, tá? Então aí ele ataca o centro. Aí F toma. Observe que o rei está aqui ainda. Aí o cara joga cavalo F4. Eita, vê? Cavalo F4. Quer de todo jeito, não pode capturar, porque vai capturar o bispo atacando a torre. E depois vai capturar e vai passar a torre do mesmo modo. Então, cavalo F4. Cavalo F4. Que coisa linda. Cavalo F4. E aí ele captura. Pagou para ver. Observando que aqui a gente vai analisar apenas a partida, não vai analisar profundamente, tá? Porque é uma conversa com o mestre. É para passar uma partida e fazer aquela conversa fora, para observar onde errou, deveria ter feito aquilo, tal. Lembrando que aqui é uma coisa bem descontraída que eu estou fazendo. Se der certo, eu vou trazer outras partidas para que você possa realmente tá no mundo do xadrez. Aí capturou, pagou para ver, né? Bispo toma, agora ataquei a torre. Observe que tá tudo no preto. E eu tenho um bispo de cor, né? De casa negra, tá? Toma F4. Bispo toma G7, torre G8 e bispo F6. Eita! E agora, meu amigo? E agora? E agora é o seguinte. Se você tomar o peão, vai levar a cravatura. Tá? Se você tomar o peão, vai levar a cravatura. Tá certo? E não vai poder porque se tomar, vai levar a cravatura, vai jogar e vai tomar. Tá certo? Ok. Então não vai poder sentir o gosto. Tá bom? E sentir o gosto. Não vai poder. Então vai ter que ter muito. Jogou cá, vai ter que ter muito aí. Não vai poder. Tem que desenrolar a guerra. Bispo G7, torre G8, bicho F6. Aí jogou torre F8, ó. Aí a torre tá aqui, tá, gente? A torre tá aqui. Aí agora bispo E7.
Rei toma e cheque. Eita! Tá vendo? O rei está exposto. O rei está exposto. Rei F6. Por que o rei não joga em D3? Por que o jogo não joga? Porque ele vai capturar aqui. Tá? E quando a torre capturar, ele vai dar cheque. Se jogar aqui, ele vai capturar aqui, gente. E se toma, ele vai dar cheque. Joga aqui e torre toma. E depois peão toma e tá perdido, né? E tá perdido. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Muito cuidado. Que esse final de torre, então cheque, ele jogou rei F6. Rei F6, G toma F4. Né? CD5 e torre D5. Olha lá que coisa maravilhosa. Só um comentário aparente é o seguinte. É porque observe que o preto, ele está com as torres por trás da cadeia. Então, trocando e o rei não passa, provavelmente ele vai ter que ir em busca do peão passado, que jogar a torre, toma a torre, peão toma. E aí o branco está melhor pela sistemática que o peão está passado. E ele vai trocar esse peão por 2 peões na 7ª fila. E vai ficar com a maioria na ala do rei, sem o rei passar. Então provavelmente o entendimento é esse. E esse peão pode ser automaticamente defendido por torre D5. E o peão em F4 não vai poder ser capturado. Então, essa aí é mais ou menos a justificativa para você ter ciência. Torre toma D5, torre você toma... Aí rei F5 para capturar. Mas não pode, né? Porque se capturar, leva cheque. Tá? Rei joga. Aí deixou a 7ª. Deixou a 7ª. Eu vou lá. Já dizia Karpov que você é sempre de bom alvitre colocar a torre em atividade plena. E a atividade plena da torre é na 7ª fila, atrás dos peões. E lá vai Google, torre na 7ª, tá? H5, torre versus B7. Lembra que eu disse que ia trocar o peão passado pelos peões da ala da dama? Rei toma F4. E agora D6. Nada de seguroso. Isso aqui é uma isca. Está prestes a ser defendido. Então, peão passado, você passa. Isso aí você tem que colocar na cabeça. Torre D8. E torre toma 7. Agora, Boris Google vai jogar um final tranquilo. Obriga o rapaz a tomar um D6. Porque senão vai empurrar o peão e vai ficar com o peão a mais. Tá? Torre toma D6. A4, lá se vai os peões. H4, ele quer fazer um passado aqui. A5, já chegou a passagem. G5 e agora rei C2. Vê que coisa linda? Esse rei C2, nada mais, nada menos do que esse rei vai apoiar esse peão. Toda vez que for embora, o rei apoia. Para evitar qualquer contracinho. E outra, tem que evitar que a torre chegue nessas casas para apoiar esses peões. Tá? Porque provavelmente serão esses 2 peões contra essa torre. E essa torre vai capturar um desses peões passado. E o par de peões, juntamente com a ajuda do rei, subindo, vai ser necessário para ganhar. Essa aí é a técnica. Por isso que ele jogou já o rei perto do peão. Sabendo que, quando ele acoplar, eu ajudo.
e essa torre vai ser sacrificada no peão passado. Provavelmente é essa a ideia de Boris Google. Rei C2, G4, B4, Rei E4. Olha, tentando apoiar para a torre sacrificar e sair um empate desapercebido. Ó, Rei G6, aí jogou Rei E4, torre G7, ataquei o peão, aí voltou Rei F5. Só ajudou, né? Rei C3, como eu disse, torre C6 cheque, eu saio da frente. Torre C1, porque a fraqueza dos peões passados é sua retaguarda, por isso que a torre mergulha. Torre C1, A6, H3, B5, além de apoiar, está perto do peão só uma casa, tá ok. A6, H3, B5, cheque, Rei C4, vai fazer a triangulação para entrar e ficar na frente. Cheque, torre A1, Rei C5, não quis checar. Rei F4 e A7 abandona. Por quê? Como eu disse a vocês, né? Como eu disse a vocês. Essa torre vai ser sacrificada no peão e esse par de peões vai ficar aí. Tá certo? Então aí não tem mais, a torre está escravizada, não vai poder sacrificar, tá certo? Porque tem um peão, torre toma, peão 7, tomou, tomou, cheque, rei sai, torre toma, peão. Rei toma e o peão passa, tá? Simples. E por hoje é só. A conversa com o mestre hoje foi bem agradável. E vamos dar o like aí e se inscrever, gente. Que aí tem mais show. Tá certo? Conversando com o mestre.